Vamos convidar o engenheiro eletricista da Universidade São Judas Tadeu, que possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV e certificado Black Belt Lean Six Sigma, atualmente coordenador de manutenção elétrica na empresa Origem Energia, pela Alagoas, Flávio Nicolodi. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer a palestra do Eric, né? Ganhei ela de presente. Foi enriquecedor, um volume denso. E aí eu lembrei de quando eu entrei há 20 anos atrás na indústria e eu comecei a trabalhar na sala de redução de alumínio, né? Óxido de alumínio, bauxita, e para alumínio metálico. E aí, como que a gente via a altura, quanto que tinha de volume de alumínio no forno? Uma varetinha, enfiava a vareta, o cara, né, tipo um galinho, e virava e chutava o número, o volume. E aí quando eu entrei, eu perguntei, né, como é que mede? Ele falou assim, é no sentimento. Né, já ouviram essa expressão? Antigamente tinha muito na fábrica, é no sentimento. E aí uma vez falou assim, um cara do processo falou assim, vamos todo mundo balizar o sentimento. Não batia nada. Então, quando a gente vê agora digital twins, inteligência artificial, pô, quanta coisa evoluiu e quanta coisa vocês que estão agora começando têm oportunidade de desfrutar, né? Mas vamos fazer uma fofoca aqui, né? A palestra foi boa, mas acabou energia no meio da palestra. Acabou energia, né? E é assim mesmo. A energia é na hora que está usando que ela vai dar problema. Então, quando acontece isso, está todo mundo, ou uma máquina parada, ou as pessoas esperando para ver uma apresentação, é sempre sob pressão. Por isso que o tema que eu escolhi hoje vai falar um pouquinho de segurança nas atividades com energia elétrica NR10 e NR12. Eu não vou ser tão profundo assim, de falar item por item da norma, mas eu vou trazer um pouco de viés de indústria, né? Antes... Qual botão é aqui? Aqui. Antes de falar um pouquinho de mim, eu fiz técnico em eletrotécnica, eu sou de São Paulo, né? Sou paulista, estou aprendendo aqui a me acostumar com o calor. Sou engenheiro eletricista em São Paulo também, fiz MBA na FGV e 20 anos de experiência. Antes eu já trabalhei em emissora de TV, já trabalhei em banco, mas 20 anos em 2 empresas de mineração, uma de alumínio e uma de estanho, e agora no óleo e gás também, aqui na Origem, vim representar a Origem, que está aqui do lado em Pilar. E a escolha do tema, não me fala de segurança. A gente gosta muito de falar da técnica, da teoria, mas na prática tem algumas coisas, né, como a gente fala no front da batalha, tem algumas coisas que merecem algumas atenções especiais. Então, um panorama geral. Talvez vocês não tenham visto ainda isso, mas o Brasil é um dos piores países do mundo para se trabalhar com segurança. Vocês sabiam disso? No mundo, um trabalhador morre por acidente a cada 15 segundos. E o Brasil, no G20, é o segundo pior país. Se considerar todos... Obviamente os que reportam, né? Tem país aí que, né, na Copa lá do Catar, sumia gente e ninguém era reportado. Mas dos que reportam seriamente, a gente está em 4º ou 5º. É extremamente triste a história de segurança no Brasil. E aí, no Brasil, a cada 4 horas morre um trabalhador. Então, acho que desde que começou aí a palestra, alguém já morreu trabalhando. E falando de energia, energia também não é muito diferente, não. Né? O dado é de 2022, mas é de uma fonte confiável, que é a Bracopel. Sugiro depois vocês darem uma analisada, tem bastante conteúdo interessante. Então, acidentes por descarga atmosférica, 101 por curto-circuito e por choque elétrico. Né? A primeira, energia incidente, a segunda, choque elétrico.
E aí, o total de mortes envolvidas, isso daí já é Brasil, tá? Muita gente. E aí quando a gente fala de eletricista em casa, né? Quando a gente começa a trabalhar segurança na indústria, a gente vê que é uma pessoa, a gente é uma pessoa só. Não adianta a gente ter padrões no trabalho e não seguir ele fora. Até porque os acidentes, a maioria dos acidentes acontecem fora da fábrica. E aí, ó, vem do chave de teletransporte. Obviamente isso daí é uma piadinha, né? Mas isso daqui, eu fui pesquisar e é uma história real. Num DDS, né, num diálogo diário de segurança com a equipe lá da Origem, teve um cara que falou que foi se hospedar no hotel, né, ele fazia rota, e aí queimou o chuveiro, ele falou assim, bom, eu vou ajudar lá, né, não tem eletricista no hotel, esse horário, foi ajudar, o terra estava enterrado num vasinho com terra. Verdade, você digita na internet e tem isso mesmo. A gente tem vídeo, inclusive, explicando como é que faz isso. E aí, fusível. Quando eu tinha, antes de decidir que eu ia ser técnico eletrotécnico, eu lembro que minha tia namorou um técnico também, e aí ele me ensinou a consertar o radinho que tinha queimado fusível, fazendo jump. Eu comecei errado. Mas é isso. E na internet tem vídeos isso também. E aqui, o multímetro, né? E aí eu lembrei de uma história, meu avô era eletricista do Fórum de São Paulo. E aí em casa, aqui vocês não têm isso, mas em São Paulo tem tomada 110 e 220. Né? Aqui é tudo 220, né? Lá em São Paulo, chuveiro é 220, máquina de lavar 220, o resto é 110. Por que? Não sei. A gente se confunde. Mas meu avô descobriu a tensão no dedo. Meti a mão. Tá certo isso, gente? É verdade. É verdade. Aí depois começou a usar uma lâmpada 220. Se acendesse fraquinho, era 110. Se acendesse mais forte, era 220. Né? Mas não pode isso. Por isso que os acidentes acontecem. Quando a gente não segue um padrão, quando a gente não usa a ferramenta correta. E aí falando, se você colocar no Google, você vai ver o quanto de acidente tem com eletricidade. Inclusive, eu acho que teve um aqui que foi essa semana. Eu não lembro qual, eu montei essa apresentação essa semana. Teve um essa semana aqui. Ó, jovem morre eletrocutado ao tentar consertar o ventilador. Pô, levar um raio, tudo bem, coisa, né? Agora, tentar consertar um ventilador, a gente se mete a fazer isso, né? Olha o perigo que pode ter. A mãe morre ao tentar salvar a filha de choque elétrico, aqui em Alagoas. A filha estava passando ferro no quintal, levou um choque, a mãe foi ajudar, salvou a menina, morreu. Médico morre eletrocutado também, tentando salvar. Jogador de futebol morre após ser atingido por um raio. Ah, esse no Peru, esse foi essa semana. Mas também tem a questão, né? Está chovendo, vai ficar em campo aberto. Nesse caso, eles tinham parado o jogo naquela hora para todo mundo sair. E na indústria? Quando eu entrei na indústria, acho que na semana que eu entrei, teve um acidente extremamente feio de explosão de um painel elétrico. Né? Foi rearmar o disjuntor, não aceitou. Não sei, na época não tinha análise de acidente, não era divulgado, mas o que falaram é que ele não fez análise, foi rearmar e explodiu na cara dele. Né? Então, e aí no finalzinho a gente vai falar um pouquinho de energia incidente, de EPI, de procedimento. E qual mais? A gente comentou de um hoje, né? De acidente com energia elétrica. Ah, não. Eu tava mostrando a apresentação para uma equipe e aí eu falei dos acidentes e um falou assim, pô, todo mundo que está na indústria tem alguém para contar. Né? E aí ele contou de um que foi fazer uma manutenção numa resistência, foi bloquear, só que só desligou. Né? E aí que entra um pouquinho da NR10 de bloqueio de energia.
ele só desligou e foi atuar. O operador não sabia, religou, o cara foi eletrocutado. Entrando um pouquinho em ferramenta de segurança, eu espero que eu traga algumas coisas novas para vocês, para gerar curiosidade. Vocês já viram isso, curva de Bradley, alguma vez na vida? É da Dupont. O Bradley, o cara da Dupont, lá quando a Dupont surgiu na França, né, com basicamente produtos químicos, morreu um funcionário na empresa do senhor Dupont. E aí ele falou que nunca mais ninguém ia morrer na fábrica dele, levou a família para morar dentro da fábrica, pra você ter uma ideia. Tanto hoje a Dupont é referência em lycra, referência em produtos químicos, mas ela é referência em segurança industrial também. E o que ele fala, né? Ele divide as pessoas em quatro patamares: reativo, dependente, independente e interdependente. Quanto mais você vem para interdependência, menos acidente você tem. Ou seja, o senso reativo, eu não preciso usar EPI, eu não preciso olhar para a segurança, eu vou lá e rearmo. Desliga o disjuntor aqui, está todo mundo esperando, eu vou lá e rearmo, não quero nem fazer os testes. Esse é um reativo. Corre mais risco de lesões. Até o dependente é aquele que faz, mas faz só sob supervisão. O independente é aquele que faz segurança. Só que ele não olha pelo outro. E parece brincadeira. Muitas vezes eu já observei gente fazendo com segurança e o indivíduo do lado se expondo ao risco. E aí, numas observações, eu lembro que eu perguntei para um cara, ele falou assim, eu estou fazendo o meu. Né? Aí é totalmente reativo, né? Ele está fazendo certo, mas não está olhando o próximo. E interdependente é quando um olha pelo outro. Então, quando a gente fala de segurança industrial, a gente precisa que cada um olhe pelo outro. Falando de taxa de frequência e potencial de gravidade, aí uma brincadeira, né, do que é gravidade. Qual que é a diferença de frequência e gravidade? Os dois indicadores estão relacionados com 1 milhão de horas trabalhadas. Mas a frequência tem a ver com a quantidade de acidentes. E vocês vão entender aonde eu vou chegar com isso daqui. A taxa de frequência tem a ver com a quantidade de acidentes que acontece e dependente do nível. E aqui tem a pirâmide de Bird, que ele fala que para cada uma fatalidade tem 30 acidentes com afastamento, 300 sem afastamento e 3.000 incidentes para 30 mil desvios. Ou seja, muita coisa precisa acontecer para alguém morrer. Só que isso é estatística. Né? O que acontece com a elétrica? Todo mundo aqui está estudando elétrica, né? O que acontece com a elétrica? Ela é um caso que a mecânica, normalmente o cara escapa uma ferramenta, bate uma reta, se corta, é um acidente, é um desvio, é um incidente, mas na elétrica não. A elétrica ou é 8 ou é 80. Né? Ou não acontece nada, e aí a pessoa acha que nunca vai acontecer nada, ou acontece tudo. Infelizmente, tem muitos exemplos desse. Eu lembro de um, e aí a gente vê a importância da NR10. Lembro de um, eu trabalhei no grupo Votorantim, que tem uma empresa lá no Peru, a Milpo. E o acidente era o seguinte, a planta estava desligada, sem produção. Ou seja, não tinha pressão por produção, não tinha pressão por tempo. A pessoa foi fazer manutenção de ligar o cabo no disjuntor do painel e o supervisor estava olhando. Em determinado momento, o supervisor saiu e ele ficou com dúvida de como ligar. O que ele fez? Ele abriu o painel do lado, enfiou a cabeça, colocou o celular com a câmera, né, a lanterna ligada e se matou. Desse jeito. Como que o pessoal sabe que foi feito isso? Porque a mão dele estava lá dentro com flash ligada. E aí foram feitos vários estudos do porquê que foi feito isso, como que uma pessoa com uma planta parada, sem pressão, né? Por que um lado estava desenergizado e o outro energizado. Mas o fato é o seguinte,
não teve bloqueio de energia, correto, e teve, obviamente, uma exposição ao risco. E uma das ações foi treinar, dar o curso da ANR, que é uma norma brasileira, lá para todos os trabalhadores do Peru. Perigo e risco. Esse é um assunto interessante e acho que vocês nunca mais vão esquecer. Eu lembro, paulista quando sai de férias vai para a praia, né? Aqui vocês já têm essa vantagem. Eu saí de férias, levei meu filho lá para o Guarujá e a gente foi no aquário do Guarujá. Tinha um tubarão lá. Eu tenho um filho de 3 anos, um de 6, e eles ficaram 10 centímetros do tubarão. Por que eu deixei fazer isso? O tubarão é perigoso, não é? O tubarão ele pode matar uma pessoa. Mas por que eu deixei fazer isso? Porque obviamente tem vidro, né? Parece fácil, mas eu trouxe um exemplo bem fácil por isso. Quando a gente coloca algo que elimina o perigo, a gente não tem o risco. O risco é a exposição com perigo. Então, o mesmo exemplo que eu não achei do aquário, mas um cara na praia e o tubarão do lado, tem um perigo no mar. Mas se ele não estiver em contato, ele não tem o risco. E o que na indústria, ou quando a gente mexe com energia elétrica, a gente precisa ficar atento. Tem algumas coisas que a gente consegue eliminar, né, numa indústria. Um piso escorregadio, você passa um produto, muda a característica do piso. Um trabalho em altura, você vai lá e faz uma escada, um guarda-corpo, e muda a concepção, e elimina o risco, que é o conceito. Mas no caso da energia elétrica, não tem como. Se a gente tem um forno elétrico, se a gente precisa acionar um equipamento, normalmente é com energia elétrica. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a análise de risco. E isso também a NR10 fala bastante. Aqui é outra coisa, quando a gente trabalha com projetos, a gente tem que se atentar aos níveis de controle para minimizar o risco. Normalmente, a tendência natural é a gente achar que o EPI é o principal, não é? Então eu vou rearmar um disjuntor, eu coloco o EPI e faço atividade. Mas a nível de projeto, a nível de execução, de procedimento, a gente sempre tem que olhar primeiro para baixo. O que a gente pode fazer para eliminar o risco? Né? Será que precisa dessa exposição da energia? Precisa fazer com a energia ligada? Dá para bloquear? Ou então a substituição, trocar um material por outro mais seguro. Depois a gente vai para controle. Controle seria um procedimento, uma medida física de controle. Sinalização, identificar e bloquear a fonte. E por último, o EPI. Então a gente sempre tem que pensar em minimizar riscos com eliminação, substituição e controle. Aqui, outra parte, teoria do queijo suíço. Essa é uma teoria antiga, que também é bem didática para a gente entender como que os acidentes ocorrem. Imagina um queijo suíço, cheio de furos, você corta ele, você fatia ele, embaralha e tenta posicionar de uma forma que você consiga atravessar ele. Os furos têm que se encaixar exatamente na mesma posição. Para um acidente acontecer, também é assim. E por que é importante entender que também é assim? Porque normalmente, quando alguém se acidenta, fala assim, foi o cara. Não, foi o eletricista fez errado. Não é isso. A gente tem que olhar todos os processos. Ele divide aqui em condições latentes e falhas ativas, que é basicamente comportamento e condição. Condições latentes e falhas ativas o comportamento. Condição também gera o risco. A gente precisa estudar as condições. Se a gente tiver uma barreira física, lembra lá da eliminação, se tiver uma barreira física, algo que impeça um procedimento correto, um treinamento correto, e a NR10 e todos os anexos ajuda muito, é para ter uma fatia sem furo, né? E a gente conseguir que não tenha acidentes.
E aí um resuminho. NR10, acho que vocês já deram uma olhada, né? Já é item fundamental para eletricista. É assim, a primeira vez que você lê parece fácil, mas cada hora ela se desdobra em algo complexo, né? Até você ver de área classificada, que é o que eu estou aprendendo agora na origem com óleo e gás, que é um campo bem específico e interessante da NR10. Mas aqui eu queria falar o que ela traz. Primeiro, medida de controle para evitar acidente com rede elétrica. Depois, uso de EPIs corretos. Isolamento da corrente, bloqueio de energia. Treinamento necessário. A gente precisa ter treinamento e aí, dividindo entre alta e baixa tensão, a gente tem treinamentos específicos, né? Para alta tensão, a gente tem o sistema elétrico de potência. Proteção contra incêndio e explosão, isso daí é imprescindível. Ter um AVCB do Corpo de Bombeiros, e para isso precisa ter um SPDA, um sistema de aterramento, um projeto de proteção adequado. E procedimentos em caso de emergência. E aí, um pouquinho da NR12. Sempre falo que a NR10 é a irmã da NR12. Né? A NR10 é para quando está desligado e a NR12 é para quando está ligado. Então a NR12, apesar de falar muito de largura, de acesso, de condição, tem uma parte de elétrica, de eletricista, que é chave de emergência, chave de segurança, que a gente precisa tomar cuidado. Eu trabalhei na mineração de estanho, que tinha um rapaz que não tinha um braço. Da operação, ele foi fazer uma operação de limpar, fez errado, mas ele fez. Ele foi limpar uma calha, o braço dele prendeu. Era um movimento bem devagar. Se tiver, como preza a NR12, um projeto elétrico com uma chave de emergência no local da operação, não tinha acontecido nada, ele teria se salvado. Tem outros pontos também, né, onde você corre o risco de ter prensamento, corte, você colocar acionamento bimanual, distância, você colocar malha para não entrar os membros. É algo bem interessante também para a gente estudar. E aqui trazendo um pouquinho da prática, né, de ferramentas de segurança, olhando a NR10, olhando a NR12, que eu falei bastante de bloqueio. Como que a gente faz na indústria? Né? A origem, como preza muito a segurança, tá na frente desses assuntos. Caixa de bloqueio e disjuntores. Imaginem, para tudo que seja elétrico, e aí quando a gente fala de bloqueio de energia, não é só elétrico, tem mecânico, pneumático, tem bloqueio para tudo. Mas para tudo que você pensar que seja elétrico, tem um tipo de bloqueio. Tá? Como que a gente faz? A gente vai fazer uma atividade, tem uma análise, uma matriz, dizendo aonde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer e o que eu preciso bloquear. Né? Isso daí é validado e seguido à risca para fazer o bloqueio. Então, se está lá, eu vou mexer no ar-condicionado, eu preciso desligar o disjuntor 11. Vai estar escrito aqui. E aí eu vou fazer o bloqueio e colocar meu cadeado. De forma que todos os executantes tenham seu cadeado no cofre. Né? Isso é uma coisa que... Pô, mas eu também preciso colocar? Precisa. É a garantia pessoal nossa de estar na área sem poder reenergizar. Eu falei do cara que morreu eletrocutado na resistência, mas eu trabalhei com um cara que o pai dele trabalhou na Bunge, lá em São Roque, e ele foi descer também num exaustor, num ventilador enorme, fazer limpeza sem bloqueio de energia. E aí, quando a gente fez o primeiro DDS com ele, ele começou a chorar e explicou o que tinha acontecido. Né? Às vezes a gente acha que está muito longe de nós, mas o serviço com elétrica e com bloqueio e com essa necessidade está muito próximo. Depois da matriz, aqui é uma verificação em campo. Aqui já é algo estudado, aqui é uma verificação em campo.
é uma PR, né? Uma análise preliminar de risco. Ele vai checar se as ferramentas estão ok, ele vai checar se o EPI está correto, se a ordem está liberada, se a ordem foi programada, se, enfim, se está bem para trabalhar. Se ele está bem para trabalhar, libera uma análise de risco. Isso daqui é uma carteira de NR10. Eu nunca tinha visto. Antes, a gente faz na origem. O que, que é? Todo mundo que trabalha sendo eletricista ou entrando em áreas de elétrica. Então, se o cara é da TI, vai mexer no computador, mas é dentro de uma área elétrica, ele precisa ter isso. E essa carteira de NR10 só é emitida se todas as documentações, conforme norma, estejam aprovadas no sistema de documentação. O que precisa para trabalhar numa área? NR10. Se ele vai trabalhar dentro de uma subestação, um conhecimento de CEP, ele precisa ter a capacitação. NR10 fala muito de qualificação. Ou a pessoa é qualificada, ou ela é capacitada. Né? Para quem tem diploma, é qualificada. Quem não tem, é um ajudante, vai fazer um serviço, ele precisa ser capacitado. Isso está na norma, a gente precisa controlar isso. Então a gente controla na carteira de identificação. E aqui a matriz de treinamento, infelizmente ficou pequenininho, mas a gente controla NR10, NR10 CEP, desculpa, e a NR10 área classificada. Para garantir que todo mundo que exerça atividade esteja treinado dentro da validade da norma. Tá bom? Importante. Aqui eu tirei algumas fotos. Essa daí é uma estação. Vocês sabem o que é esse tapete aí? Sabe? É uma manta isolante, né? Esse daqui ele está fazendo uma manobra com EPI classe 2, provavelmente. Esse daqui ele está fazendo uma manobra com EPI, parece classe 4. Qual que é a diferença? O grau de energia. E aí eu vou entrar no próximo slide. Esse daqui é um bastão isolado. Vou desarmar um fusível de poste, um fusível Mateus. Preciso usar uma ferramenta isolada. E vocês sabem o que é? Tem o nome técnico e tem o nome de campo. O pessoal chama de foice da morte. Mas acho que é um cajado de resgate. Toda vez que a gente for fazer uma manobra numa área perigosa, alguém que não esteja no raio, ele vai ficar com esse cajado segurando a pessoa. Na pior das hipóteses, acontecer uma explosão, ele conseguir puxar a pessoa sem levar uma descarga junto. Alguém se arrisca esse? É uma bota. Mas é diferente da bota normal. Né? Eletricista não pode ter bota com biqueira de aço. É composite. Você vê que tudo para eletricista é diferente. É um alicate? Não é um alicate isolado. A gente precisa fazer teste nele anualmente para saber se de fato ele está isolando a tensão. E esse capacete aí? Oi? É um capacete de eletricista? Só de sacanagem não é. Esse daqui é um classe A, esse daqui é um classe B. Classe A, classe B. Para qualquer serviço de atividade, esse daqui só para eletricista. Mas como é que eu sei? Como que a gente sabe? Não é pela aba. Aí é pegadinha. É pelo um carimbinho que tem dentro aqui, dizendo se ele é classe A ou classe B. Tem capacete de aba total, de aba frontal, classe A, classe B. A diferença é o preço. De eletricista aí, eu vi no Google agora, está mais de R$100, o outro você acha aí por R$15, R$20. Né? Mas ele é isolado eletricamente. E luva.
luva é de cobertura, né? A de cobertura é uma luva de proteção, porque a luva importante mesmo, a isolada, de borracha, ela não pode rasgar, ela não pode... E aí tem testes também anuais para fazer e testes para você saber se ela está rasgada ou não, né? Tudo isso daí, apesar de ser o último nível de controle, é extremamente importante para garantir uma atividade com segurança. E aí foi difícil achar uma foto que desse para entender o que eu queria falar, mas não fosse chocante. Quando você coloca Google, explosão de painel, aparecem umas coisas feias. Achei uma aí. Vocês sabem o que é energia incidente? Já ouviram falar em energia incidente? É isso daí que vocês estão vendo. Para saber isso daqui, a gente precisa projetar. Então, a gente faz o cálculo de energia incidente e no cálculo vem a distância e a caloria. Caloria por centímetro quadrado, que é da energia que chega até a gente. Lembra lá que eu falei de morte por curto-circuito e morte por arco? Lá no comecinho? Curto-circuito é você ligar direto a corrente elétrica passar por você. Por arco não. O arco ele gera uma temperatura de até 1000 graus Celsius. E aí, eu não sei se é verdade ou não, mas o Google falou que é a maior temperatura que se chega na Terra. Mas se não for a maior, é uma das maiores, né? É um arco. E imagina 20.000 graus na sua cara. Né? Isso é energia incidente. Como que é? Normalmente é assim. No painel tem uma foto dizendo atenção. Ficar longe, de perto fica ruim. Atenção, a distância que está sujeito ao arco, ali é 45 centímetros, e a energia, quase 20, aí, 18 calorias por centímetro quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu estiver lá e tudo der errado, vai vir 18 calorias para mim. Como que a gente mitiga? Aí a gente elimina o risco. Lembra que eu falei do risco? O perigo existe. A gente não consegue tirar o perigo da indústria. Como que a gente elimina o risco? Com o EPI da classe correta. Primeiro ali, a TPV 9 não protegeria, 18. E o segundo já vai para 40 e quase 50. Aqui. Já protege de sobra. O que é a TPV? Arc Term... É o valor do arco que é emitido. Ele classifica em riscos. O ATPV vai de 0 a 4. Né? E a energia, 4 seria nível 1, 8 nível 2, 25 nível 3 e 40 nível 4. Ou seja, 40 quilocalorias por centímetro quadrado é nível 4. Para vocês entenderem o que é nível 1, o que é nível 2, o que é nível 3, o que é nível 4, o nível 1, que é 4 quilocalorias, dá uma queima de uma camisa de algodão. O nível 0 ali, que é 1.2 de energia incidente, queimadura de segundo grau, já dá bolha. E naquele caso que eu mostrei o painel, esse caso aqui do painel de 18, ele já passa facilmente aqui do 8, ou seja, ele dá uma queimadura de terceiro grau. Terceiro grau é quando você já afeta os tecidos. Né? Então é uma queimadura muito feia, se não tiver a proteção correta. Esse era o tema que eu queria trazer. É muito amplo, né? Tem muita coisa, foi um pouco resumido. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário específico de algum ponto, eu posso esclarecer melhor. E agradeço aí a oportunidade. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio, pela excelente palestra.
Nós iremos agora, como de costume, abrir os 10 minutos para caso alguém da plateia quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. É só vir aqui à frente, como já tem sido feito desde o começo do evento. Não precisa ter vergonha não, viu, gente? Eu pergunto, quem que está fazendo teste de isolamento lá na origem esse ano? Quem que é, Marcelo? Marcelo que está cuidando disso. Tá, então, visto que o pessoal está meio acanhado, nós queremos agradecer ao senhor, primeiramente, por ter topado vir. Significa muito para nós. E nós temos uma lembrancinha para o senhor, e foi mais agradecimento, viu? Muito obrigado.